Enquanto isso, eu te conto que um avião que combatia os incêndios na Grécia caiu. E caiu com 2 pessoas a bordo. E em meio ao problema, cientistas confirmam que essa onda de calor dos últimos dias foi causada pelas mudanças climáticas. Enfim, 2 assuntos importantes numa mesma notícia aqui com a Priscila Yazbek. Queremos te ouvir, por favor, Yazbek. Oi, Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Imagens mostram o momento em que esse avião, então, que estava tentando combater os incêndios na ilha de Rhodes, na Grécia, caiu. E os 2 passageiros que estavam nesse avião, 2 combatentes que estavam nesse avião, ainda não se sabe notícia sobre ele, não se tem informações sobre eles. Helicópteros foram acionados para tentar fazer esse resgate. A gente vai seguir, então, acompanhando as informações para entender como que está o estado então, de saúde dessas pessoas que estavam a bordo desse avião, que é um dos aviões que tentam fazer, então, o combate às chamas na ilha de Rhodes, na Grécia. Hoje, o primeiro-ministro grego falou sobre a situação no país, disse que os gregos podem esperar dias difíceis ainda pela frente, que a situação talvez só vai melhorar a partir da quinta-feira. E essa notícia, então, agora desse avião que caiu e que chama atenção, mais uma morte, então, ocasionada por causa dessa onda de calor. Segundo as informações das autoridades locais, cerca de 10% da ilha de Rhodes foi incendiada ou foi queimada por causa dessa onda de extremo calor que acabou ocasionando esses incêndios na região. E além disso, Elisa, como você disse, um estudo foi divulgado nessa terça-feira por uma comunidade de cientistas dizendo que os incêndios, essa onda de calor extremo, estão sendo causadas pelas mudanças climáticas provocadas pelos homens. Em julho, o mundo teve aquele recorde de temperatura. A temperatura média global chegou a bater 17,3 graus, foi o dia mais quente da história. E o que esse estudo revela é que o aumento das emissões de gases do efeito estufa fizeram a onda de calor na Europa subir 2,5 graus. Também aumentaram a onda de calor na América do Norte em 2 graus e na China em 1 grau. O que eles dizem nesse estudo é que fenômenos naturais como o El Niño, que acaba trazendo um aquecimento das águas no Pacífico, são responsáveis sim por uma parte dessas ondas de calor, mas o que eles dizem é que os gases de efeito estufa são o principal fator que explica essa onda de calor extremo. E eles falam que essas ondas devem se tornar cada vez mais frequentes se as temperaturas não forem reduzidas. Inclusive, uma das autoras do estudo disse que as temperaturas na Europa e na América do Norte teriam sido praticamente impossíveis sem os efeitos das mudanças climáticas. Eles também falam sobre frequência e intensidade que são ocasionadas. A frequência aumenta, a intensidade também desses eventos climáticos por causa da emissão de gases do efeito estufa. Para a gente dar mais alguns detalhes sobre essa onda de calor e o que ela está provocando, além da Grécia, desses incêndios, no Texas, El Paso ficou com uma temperatura acima de 38 graus por 32 dias consecutivos. No Vale da Morte da Califórnia, a temperatura passou dos 53 graus. Há previsão de mais de 46 graus de temperatura nas ilhas italianas de Sicília e Sardenha. E essa história também da Grécia, que já 20 mil pessoas tiveram que ser retiradas da ilha de Rhodes por causa desses incêndios. A gente segue acompanhando as notícias e qualquer novidade eu volto a falar com você, Elisa. Yazbek, nossa, impressionante a imagem da queda da aeronave. Obrigada, hein, por ter entrado ao vivo aqui com a gente. Até peço a gentileza aqui da gente poder colocá-la no ar novamente, porque na hora que a gente compartilhou a notícia, até a gente também é surpreendido aqui com a imagem. Veja aí, o avião, ele está combatendo as chamas. E, de repente, claro, não dá para sair aqui interpretações, mas o que é uma aparente perda de controle. O avião cai e explode e 2 pessoas morrem. Ou seja, a gente tem um flagrante de uma tragédia em cima de outro grande problema, né? São aeronaves que são disponibilizadas para poder colaborar, combater incêndio. E a aeronave simplesmente passa por algum problema, que aí são as investigações que vão responder daqui para frente o que aconteceu, e simplesmente cai e 2 pessoas que estavam aí fazendo o trabalho de combate ao incêndio morrem. Essa imagem, então, ressaltando da Grécia. E chegou para a gente aqui também na CNN Brasil, principalmente por meio da Priscila Yazbek, da nossa equipe de edição de assuntos internacionais. Enfim, uma tragédia danada. Ela caiu com 2 pessoas a bordo, voando perto de Atenas.